Então tá, gente, nós vamos começar então essa aula de arquitetura. Nós estamos entrando basicamente no último conteúdo relacionado a memórias, que é a parte de memória virtual, tá? Então, eu vou começar, bom, a gente vai seguir mais ou menos esse roteiro, né? Introdução, segmentação, paginação, depois a gente vai falar de vários tópicos que envolvem segmentação e paginação, tá? E a introdução, né, eu tenho ilustrado assim um problema, né, que é o que a gente está tentando resolver nessa aula, tá? Então, o problema poderia ser descrito dessa maneira. Nosso computador tem 32 KB de memória principal, tá? Então, imagina que nós estamos, sei lá, na década lá de 60, 50, 60. Então, nosso computador tem 32 kilobytes de memória principal e como que nós podemos, primeiro, rodar programas que usam mais do que 32 kilobytes de memória, né? Então, eu tenho um programa que ele precisa de 64 kilobytes. Então, como que eu posso executar ele? Alguém já pode pensar, professor, é muito simples. A gente divide o programa em pedaços. Ok. Tudo bem, mas o programador vai ter que cuidar disso ou será que a gente consegue fazer um sistema automático que o programador não tem que se preocupar em quebrar em pedaços e tudo mais? Tudo bem, então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como que eu consigo permitir que vários usuários usem a máquina? E vários usuários aqui, a palavra usuários, né, ela pode trazer um entendimento errado. O que nós queremos dizer aqui é, como que eu posso permitir que várias tarefas sejam executadas nesse computador? Né? Ao mesmo tempo, como a gente já discutiu, né, fazendo troca de contexto, tudo mais, mas como que eu permito isso acontecer, tá, no computador? Então, a gente poderia pagar alguém para verificar cada programa, né, e realizar essas tarefas acima, quebrar em pedaços e, de alguma maneira, permitir que vários programas usem o computador ao mesmo tempo. Então, eu faria uma análise do programa para ver se ele pode executar junto com outro programa e aí, então, eu deixo ele executando. Então, seria esse passo, né? Como que eu executo vários programas ao mesmo tempo, vários usuários. Nota que tem mais um problema envolvido aqui. Eu não quero que um programa malicioso ou um programa mal feito, ele quebre um programa bem feito. Ou que ele invada, que ele corrompa, que ele consiga obter dados de um outro programa. Então, assim, usuários é no sentido de que um não pode interferir no outro, no serviço do outro. Tá? E por fim, o que nós gostaríamos é de passar a impressão para todos os programas, né? Que a memória é só dele. Então, assim, todo programa eu quero que ele tenha a ilusão de que a memória começa no endereço 0 e vai até o endereço FFF. Né? Então, ou seja, até o endereço, você me diz qual que é o endereçamento da tua máquina, se for 32 bits de largura, até o endereço 1. Tá? Então, nós queremos fazer isso, resolver isso nessa aula. Tá? Então, uma vez eu estava apresentando esse slide e um aluno levantou a mão e falou assim, professor, eu tenho uma outra forma de explicar isso de uma maneira mais simples, que é o seguinte, como que o nosso computador, que tem 8 gigas de memória principal, como que ele pode executar o Eclipse, o Java? Né? Como que ele pode executar uma aplicação pesada? Tá? Então, essa aqui que é a pergunta que a gente vai tentar responder na aula de hoje. Então, basicamente assim, na década de 50, né, o EDSAC, que foi um dos primeiros computadores ali, EDSAC, ENIAC, né, eles permitiam apenas um programa de execução por vez. Tá? E esse programa ele tinha acesso irrestrito a toda a máquina. Então, eu colocava o programa para executar e ele podia acessar tudo, a RAM, dispositivo I/O, era tudo dele. Tá? Então, assim, os endereços em um programa dependiam de onde o programa foi carregado na memória. Então, imagina assim, ó, que vamos pensar nesses casos aqui. Imagina os saltos
durante a execução. Branch, jump, né? Então, faça um jump para o endereço 1024. Não, mas como que você sabe que é o endereço 1024? Bom, porque eu quero tantas instruções para frente. Pois é, você não pode assumir que é o endereço 1024, porque tudo depende de qual qual endereço essa instrução aqui de jump foi alocada. Ela pode ter sido alocada, vamos supor que aqui é o início do programa, ela pode ter sido alocada no endereço 0 ou no endereço 128, não é? Então, nós temos um problema aí, que se o computador não for totalmente nosso, e se a gente não garantir que o programa vai ser alocado no endereço específico, a gente tem esses problemas aqui no salto. Bom, a gente tem as estruturas de dados. Imagina que eu vou fazer um load do meu vetor. O meu vetor, qual vetor, professor? Aquele vetor que eu coloquei lá no endereço 2024, 2048. Mas, professor, 2048? Mas depende, se você alocou o programa iniciando no endereço 128, não é mais 2048, ele tem um deslocamento aqui. Puxa, é verdade. E tem um outro caso, que é, como que a gente faz os calls, né? A gente poderia fazer um call, ou seja, uma chamada de rotina. Então, chama o printf, por exemplo. Escrever pf aqui, printf. Então, quando eu chamar o printf, bom, onde que está alocado o printf? Onde que essa biblioteca foi alocada na memória? Dependendo da... E se a biblioteca, a versão 1.0 da biblioteca, o endereço do printf era, no início da biblioteca, tinha um deslocamento de 10 posições. Na versão 2.0, e se teve mais instruções aqui no meio, e agora tem um deslocamento maior? Tudo quebra, né? Então, nota que trabalhar com endereço absoluto é legal no ponto de vista do programador. Ele escreve os códigos, coloca os endereços, maravilha. Mas nós temos um problema de aplicação desses endereços absolutos na vida real, né? Que vão ser como que eu vou integrar com bibliotecas, como que eu vou acessar estruturas de dados, como eu vou fazer o controle dos meus saltos, das minhas instruções, tá? Mas a vida começou dessa forma, né? Tem que começar de uma forma simples, começou de uma forma simples. O computador era todo daquele programa. Com isso, ficava mais simples de programar e ficava mais simples de executar. Maravilha. Então, assim, sempre foi muito conveniente aos programadores escreverem subrirotinas que não dependiam da localização de memória, né? Porque uma rotina pode ser alterada e eu não tenho que alterar meu código inteiro. Tá? E como que era alcançada essa independência de localização? Bom, isso daí era pura e simplesmente através do linker e do loader. Tá? Então, na hora de carregar ou na hora de linkar o código, a gente modificava os endereços das subrotinas para aquela subrotina atual, né? Não para uma versão errada, para a versão correta. Tá? E, bom, parte disso daí é usado até hoje, tá? Chamada bibliotecas, tudo mais. Então, a gente vai ter uma tabela de chamadas, vocês vão estudar isso daí lá em sistemas operacionais, mas parte disso é usado até hoje. Tá? Agora, o que não está claro é como que a gente faz para que o endereço que o programador escreveu ali, que ele seja respeitado, que ele seja mantido. Então, é sobre isso a aula de hoje. Então, basicamente assim, nas primeiras máquinas, quer dizer, nas primeiras máquinas é a forma de dizer, né? Porque as operações de entrada e saída ainda são lentas nas máquinas atuais, tá? Só que era mais lento do que é hoje, tá? Então, o que acontecia? A gente conseguia ganhar muito desempenho se a gente tivesse multiprogramação ou multiusuários no nosso sistema. Quer dizer mais ou menos assim, que esse programa aqui pediu um acesso ao disco. E demoraria um monte, demoraria minutos. Nesse tempo, eu poderia colocar esse outro cara para executar.
Então, a CPU, ela fica alternando, fica fazendo a troca de contexto entre esse programa e esse programa aqui. E isso daqui garante uma grande eficiência do uso do computador, né? Porque hoje em dia ainda garante, né? Mas daqui que surge a motivação da gente querer ter mais do que um programa em execução ao mesmo tempo, tá? Ou mais do que um programa na memória física, não em execução e nem ativo, mas os dois estão na memória e eu posso carregar cada um deles de uma maneira mais rápida, sem acessar o disco. Tá? Então, daqui que surge essa motivação para a gente colocar mais do que um programa para execução. Tá? Muito bem. Então, assim, os problemas que nós temos é o seguinte: como que nós podemos fazer para traduzir um endereço que o programador escreveu para endereço real, onde o dado realmente vai estar na memória? Então, imagina assim, o programador escreve, olha, faça o load de memória do endereço 2048. Tudo bem. Agora, se os dados não estão no 2048, a gente tem que traduzir para onde ele realmente está. Então, a gente vai ter que ter uma forma de fazer essa tradução. Maravilha. O segundo problema que a gente tem é como que nós podemos deixar vários programas residentes na memória, tá? E como que a gente pode proteger de um programa malicioso. Então, assim, eu tenho o meu programa lá do NetBanking, né, do banco, e eu tenho um outro programa que é malicioso. Os dois estão na memória. Então, eu quero prevenir que esse programa, esse malware, vamos dizer assim, né, que ele não venha aqui e acesse os dados do banco. Né? Eu não quero que ele pegue minha senha, não quero que ele pegue, não é verdade, os dados. A gente pode falar de banco, a gente pode falar de outras questões. Né? Então, a gente quer proteger a nossa memória, a gente quer dar esse isolamento na memória, para que um programa só acesse a memória daquele próprio programa, mas que ele não acesse aleatoriamente qualquer endereço. Tá? E, além disso, o último problema que a gente quer resolver é, se a memória não for suficiente para o processo, então, assim, o meu processo tem tudo isso de memória. A minha memória real é pequenininha. Então, se o meu processo não cabe na minha memória, vou colocar aqui a memória RAM, né? Se ele não cabe na memória RAM, então eu quero que jogar as partes que eu vou usar e tirar elas de uma forma simples, que o programador não tenha que ter trabalho nenhum. Ou seja, a gente quer iludir o programa com a promessa que a memória seja quase infinita, tá? Ou do tamanho que ele precisar. A gente quer dar essa ilusão. Muito bem. Então, basicamente, a gente precisa de 3 funções. A função de tradução, a função de proteção e a função de memória virtual. Tá? Cada uma dessas funções é uma coisa diferente da outra. Né? A tradução, a proteção e a memória virtual, uma não depende da outra. Tá? Mas, então, são ditas que elas são 3 funções ortogonais, cada um vai para uma direção diferente. Tá? Agora, o que é interessante é que, ao longo do tempo, desde 1960, conseguiu-se fazer um único sistema que conseguisse prover essas 3 funções que a gente está precisando aqui. Tá? Então, a tradução, eu quero mapear um endereço virtual, ou seja, um endereço que o programador escreveu para um endereço físico. A proteção, eu quero saber exatamente se eu tenho ou não permissão para acessar um determinado byte da memória. Tá? E a memória virtual cuida da extensão do espaço de memória, usando o disco. Tá? Então, essas são as 3 funções que a gente vai tentar prover. Maravilha. E esse sistema único que consegue integrar isso é o que a gente chama de Memory Management Unit. Tá? Então, assim, você não tem uma parte do processador que você aponte e fala, olha, isso é o MMU. O MMU ele é formado de vários mecanismos internos que fazem a unidade de gerenciamento de memória, Memory Management Unit. Tá?
Então, a gente vai ver alguns desses pedaços na aula de hoje, alguns pedaços na aula que vem, né? Como ele se integra com o restante dos componentes do processador. Tá? Então, assim, o que nós vamos ter, basicamente, é o seguinte. Nós vamos ter os endereços virtuais, tá? Que é o endereço gerado pelo programa. E o endereço real ou endereço físico, tá? Novamente, depende do autor, vai chamar de endereço físico, dependendo da empresa, vai chamar de endereço real, tá? É o endereço na memória principal, né? Endereço na memória RAM, de fato, tá? Então, assim, quem que é o maior usuário da MMU? O sistema operacional e os programas, tá? Então, meio que o SO ele vai ajudar a gerenciar a memória, junto com esses sistemas que compõem o MMU. Tá? Então, não adianta você procurar lá dentro do processador alguma coisa que é MMU. Não, MMU é formado de vários componentes que dão essa gerência de memória. Tá bom? Maravilha. Opa! Então, a visão geral vai ser mais ou menos assim. O processador está executando um código. Maravilha. Ele está lá executando o código. Aí ele achou uma instrução de load, o endereço X. Então, esse endereço X, ele é um endereço virtual. Ele vai ser encaminhado, ele vai passar por alguma parte do MMU, algum dispositivo que faz parte da gerência de memória, que vai traduzir aquele endereço X pelo endereço Y. Então, você já imaginaram que aqui dentro do MMU ele vai ter alguma coisa do tipo assim, ó, toda vez que eu ver o X, eu traduzo para Y. Cada vez meu Y fica pior, né? Então, ele traduz para o Y. E o Y é o endereço físico, é o endereço, tá aqui, ó, na memória RAM. E esse endereço da memória RAM. E aí os dados podem voltar. Então, os dados não têm tradução. Quem se traduz é o endereço. Tá? Então, olha só que interessante. O programador escreve lá fechado na sala dele, né? Escreve o código. Então, ele se tranca e escreve o código. Maravilha. E aí ele coloca para executar em uma máquina qualquer. Essa máquina qualquer vai mapear esse código aqui para uma determinada fatia de memória. Vamos supor que foi para essa fatia de memória aqui. Então, o endereço que era X, vamos supor, o endereço que era 128, não é mais esse endereço 128, agora é o endereço 3096. Puxa, o endereço 3096 agora é 3096. Então tá, ele vai lá e acessa o 3096, recebe os dados. E o programa, ele continua com a visão dele de memória virtual. Para a memória RAM, não existe memória virtual, é tudo endereço físico. Então, para a memória RAM, ela está trabalhando, que é uma maravilha, ela não está querendo saber das bagunças que o programa está fazendo. Né? Então, é mais ou menos esse sistema que a gente vai tentar compor nessa aula. Tá? Muito bem. Então, assim, as propostas para prover esse MMU, tá? Elas são antigas. Então, elas são da década de 60. Então, assim, o que a gente tinha? Em 1940, 1950, os computadores já tinham armazenamento primário e secundário. Ou seja, a memória principal, que seria a memória RAM, ou alguma tecnologia do tipo, e um armazenamento secundário, que hoje em dia a gente conhece como disco rígido ou SSD, né? Beleza. Então, desde aquela época já existia esses dois armazenamentos. Menor, mais rápido, maior, mais lento. Tá? E aí, em 1960, os computadores começaram a ter um suporte a multiprogramas ou múltiplas tasks, múltiplas tarefas. Tá? Um exemplo era o PDP-10. Tá? Agora, o suporte era através de registradores. Ele não isolava bem, ele não, sabe, ele não fazia um trabalho bem feito, tudo que a gente viu de funcionalidade que a gente precisa. Então, ele não tinha um MMU. A MMU começou a aparecer aqui nos computadores comerciais, o B5000, o Atlas, né? E aí, em duas propostas distintas, a segmentação e a paginação. Tá? Então, essas são as propostas que implementam o MMU. Tá? Então, assim, cadê a paginação do meu processador? Né? Onde que está o mecanismo que controla a paginação?
Aí é mais fácil você achar a paginação do que você achar MMU. MMU, na verdade, é algo genérico, algo abstrato, né? Que é implementado usando a paginação ou a segmentação. Ou as duas juntas, segmentação com paginação, como nos computadores modernos. Tá? Então, vai ter fabricantes que usam segmentação, outros que usam paginação, alguns que usam os dois. Tá? Maravilha. Então, vamos começar dando uma olhada na parte de segmentação. Então, na parte de segmentação, o objetivo, tá, vai ser dividir o programa em seções, em segmentos. Ah, por isso que se chama segmentação, é exatamente por isso. Tá? Então, o programa é dividido em segmentos, que são blocos de endereços contíguos. Então, eu tenho lá meu programa, né? Está aqui meu programa, eu vou quebrar ele em partes, é isso. Né? Então, vai ter esse segmento, vai ter um outro segmento aqui, vai ter um segmento pequenininho aqui, vai ter um outro segmento aqui. Ah, professor, pode ter vários? Pode ter vários. Mas é comum? Não, sei lá, o mais comum seria você ter dois segmentos. O segmento de dados e o segmento do código, do programa. Né? Faz sentido. Tá? Então, eu poderia alocar meu programa, ou eu posso quebrar em pedaços menores. Tá? Então, assim, o que o nosso endereço vai ser agora? Ele vai ser assim, ó, os 32 bits, vamos pegar esse caso aqui. Então, os 32 bits seria assim, uma parte dos 32 bits diz qual que é o número do meu segmento. Vamos colocar aqui uma hashtag, número. Então, nesse caso aqui, poderia ser o segmento 0 ou o segmento 1. Tá? E o restante dos bits, professor? O restante dos bits seria o deslocamento dentro do segmento. Então, quantos bytes eu vou caminhar a partir do início do segmento? Ou desse segmento. Tá? Então, o offset, o deslocamento. Tá? É claro, se eu posso ter mais segmentos, então eu vou usar mais bits aqui para o número de segmentos. Tá? Então, poderia ter uma quantidade maior de segmentos e aqui o deslocamento dentro do segmento. Tá? Maravilha. Então, assim, o que a gente está tentando fazer é assim, a gente tem um endereço virtual, que é o endereço que o programador escreveu, tá? Que é o endereço lógico, e a gente vai gerar um endereço real, um endereço físico. Então, para eu fazer essa tradução, eu só tenho que traduzir, olha, o segmento X agora está no endereço 1024. O endereço Y está no endereço 0. Ah, que legal. E aí, o que a gente vai precisar fazer? Para obter o endereço final que eu vou acessar, não basta só eu traduzir o segmento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o deslocamento. Então, eu somo esse deslocamento, ou eu somo esse outro deslocamento, desse outro segmento. Tá? E assim, os segmentos, eles podem ter tamanhos diferentes. Então, pode ter um segmento grande e um segmento pequeno. Então, como os segmentos eles podem ter tamanhos diferentes, eu vou ter que somar com aquela primeira tradução que eu fiz. Tá? Eu não posso concatenar simplesmente, eu não poderia pegar esses bits aqui e juntar aqui no endereço 0. Pegar esses daqui e juntar lá no outro endereço. Por quê? Bom, porque aqui tem menos bits do que aqui, então não funciona assim, concatenando apenas. Tá? Muito bem, então vamos caminhando para a gente entender melhor como que isso daqui vai se dar. Então, basicamente, é isso daqui. Eu tenho o meu endereço lógico, meu endereço virtual, que o processador tem lá que ele gerou através do código do programador. Esse endereço, a MMU, então, ela vai quebrar em uma parte que vai chamar isso de segmento, e uma parte vai ser o deslocamento. O segmento, para eu traduzir ele, eu vou precisar acessar essa tabela de segmentos. Tá? Agora, essa tabela de segmentos, pensa só, onde que ela está armazenada? Ah, não, professor, não vai me dizer isso. Sim, a tabela de segmentos também está armazenada na DRAM.
Então, olha só. O que eu estou desenhando aqui? Eu estou desenhando um cenário mais ou menos assim, ó, que dentro da minha DRAM, eu vou ter aqui a minha tabela. Opa, deixa eu escrever aqui, tabela de segmentos. Tá? Então, toda vez que eu quiser traduzir um endereço, eu pego a parte do meu segmento e eu vou ter que ter um ponteiro indicando aonde que começa a tabela de segmentos. Ah, nesse caso aqui, a tabela de segmentos está iniciando no endereço 100. É o 100, professor? Não é o 0? Não, é o 100, ó, você não está vendo? Ó. Aqui é o 100. Tá? Tinha uma partezinha lá para cima de memória. Maravilha. Então, a partir do endereço 100, eu pego o segmento e acesso a entrada do segmento. Então, vamos supor que eu vou acessar o segmento número 42. 420, melhor. Tá? Beleza. Eu acessei o segmento 420 e aí, dentro daquela... Então, aqui está a tabela de segmentos. Dentro da tabela, ela tem a tradução. Ah, o 420, na memória principal, é como se fosse um ponteiro. Ele fala, na memória principal, ele está, na verdade, no endereço 4096. Sério que está lá? Sério. Então, nessa entrada aqui, estaria escrito 4096. A partir do 4096, eu desloco o meu offset, eu desloco alguns bits aqui para baixo, alguns bytes. E aí eu acesso o dado que eu tanto queria e devolvo para o processador. Então, nota, quando o processador ele mandar um endereço, eu pego uma parte do endereço, essa parte do endereço é o número do meu segmento, maravilha. Então, esse daqui eu vou ter que acessar numa tabela que faz a tradução, que é a tabela de segmentos. A tabela de segmentos está alocada em alguma posição da memória, então ela tem um ponteiro para a tabela de segmentos. O que é esse ponteiro? É um registrador. Tá? É um registrador. Então, esse registrador estaria apontando aqui, para o endereço 100. Tá? Tabela de segmentos. Maravilha. A partir daquele início, eu vejo qual era o segmento. Então, vamos supor que era o segmento 320. 320 mais 100, que era o endereço da tabela de segmentos, dá 420. Na posição 420, eu fui lá, acessei e foi traduzido para 4096. E, finalmente, eu somo 4096 com o offset, obtenho o endereço que eu quero finalmente, o dado que eu quero finalmente, e o dado volta bonitinho para o processador que fez o pedido. Tá? Então, tudo isso daqui vai acontecer sem o programador se dar conta. Ele nem sabe tabela de segmentos, o programador não sabe. O sistema operacional, ele sabe. Tá? Quem vai gerenciar toda essa bagunça vai ser o sistema operacional. Então, é um pouquinho diferente das memórias cache, que era tudo hardware que fazia. Aqui tem hardware e aqui tem sistema operacional envolvido. Hardware por causa do registrador, por exemplo, por causa dos somadores, tudo mais, para facilitar, para fazer uma coisa mais rápida. Mas o sistema operacional vai tomar algumas decisões. Muito bem. Então, os programas, eles não têm mais uma localização dependente, né? Por quê? Porque basta eu dizer qual segmento e qual o deslocamento e qual a tabela de tradução, e tudo bem, eu posso colocar aquele segmento em qualquer lugar da memória. Eu só tenho que atualizar a tabela de segmentos na hora que eu mudar a posição de um segmento de lugar. Né? Tá. A proteção. A proteção a gente pode fazer no momento que faz a tradução. Então, se eu estiver acessando um segmento que, quer dizer, se eu tiver com offset maior do que o permitido, aí eu vou ter que barrar. A gente vai ver um exemplo disso. Então, seria mais ou menos isso. Eu faço um load, uma carga de um endereço X, tá? Esse endereço X, ele vai ser traduzido e vai ser obtido um endereço efetivo.
o endereço físico, né? Então, nota, aqui já passou pela tabela de segmentos para tradução. Tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá. Então, eu tenho o endereço, tudo bem. O que eu vou ter que fazer? Então, imagina que eu faço a soma com offset. Tá? Quando eu fizer a soma com offset, eu vou ter um endereço físico, de fato. Né? Não basta só eu traduzir, eu tenho que ter o endereço físico. Agora, eu vou precisar também de um registrador de limite. Esse registrador de limite, ele vai, para cada segmento, ser carregado. Falando assim, olha, você está, será que acessando o fora do segmento atual? Tá? Professor, mas eu não estou entendendo essa parte do registrador base e registrador limite. Vamos por partes. Então, olha só. Se eu tiver meu programa quebrado em dois segmentos apenas, o segmento de dados e o segmento de código, tá? Então, imagina aqui que eu tenho o meu segmento de código. É um grande segmento, não é isso? Então, uma vez que eu traduza esse segmento, essa tradução é sempre a mesma. Ele não fica mudando aleatoriamente, né? O endereço da memória física. Né? Se ele está apontando que o segmento agora está no endereço Y da memória RAM, ele vai ficar lá. Então tá, então em vez de eu acessar essa tabela de segmentos toda hora para fazer a tradução do segmento de código, eu guardo essa tradução, esse ponteiro aqui, ó, eu estou guardando ele dentro do registrador base. Legal. Junto com a tabela de tradução de segmentos, eu vou ter o tamanho do meu segmento. E o tamanho do meu segmento, eu guardo dentro do registrador de limite. Puxa, agora fechou tudo, né? Então, assim, se tiver um segmento que eu acesso muito, eu carrego dentro de dois registradores. E aí, olha só o truque sujo. Eu não preciso acessar a tabela de segmentos toda hora. Afinal de contas, a tabela de segmentos fica lá na memória RAM. É muito caro ficar acessando toda hora. Tá? Então, surge aí o tal do registrador base que a gente tem, né? Que a gente usa bastante. Registrador base de segmento, ou segmento base. Tá? Um registrador de segmentos, RS. Muito bem. Não pode ser confundido com RS de register, stack register, né? É outra coisa. Muito bem. Então, a gente pode pensar assim, bom, se a gente está tendo essa ideia de ter o segmento de código, né? A gente poderia ter uma ideia de ter o segmento de dados. É verdade, hein? Ia ser bacana. Beleza. Então, a gente poderia ter uma separação, né? O registrador base de dados e o registrador base de programa. O registrador limite de programa e o registrador limite de dados. Né? Então, na verdade, a gente pode ter vários conjuntos desses registradores para tradução de segmento. Então, imaginando assim, o meu programa ele não vai ter muitos segmentos. Ele vai ter, vamos pensar juntos aqui. Com certeza, eu gostaria de ter um segmento de código, né? Um segmento do binário. Depois, eu gostaria de ter o segmento dos dados alocado estaticamente. Depois, o de dados globais. Depois, o da minha stack. E depois, o do meu heap. E aqui seria a parte livre da memória. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez mais um para alguma coisa que eu esqueci aí. Né? Então, é bem comum nos processadores modernos a gente ter, ou nem tão modernos assim, né? A gente ter vários segmentos vários registradores de segmentos. Então, a gente meio que carrega essa tabela de segmentos toda em registradores. Tá? Então, os processadores da Intel, se não me engano, eles têm 6 registradores de segmentos. Tá? Maravilha. Qual que é a vantagem da separação de pelo menos um registrador de dados e o outro de código? Bom, a vantagem é que eu estou toda hora pegando uma instrução diferente. Então, isso daqui é muito útil para nós. É muito útil. Né?
E, sei lá, 30%, 20% das instruções são de acesso a dados. Então, eu não quero ficar mudando esses registradores, porque agora é um load, agora eu vou voltar a fazer o PC mais 4, agora eu vou fazer outro load. Não, não, eu deixo as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, eu consigo fornecer capacidade de acessar a parte do programa e acessar a parte de dados ao mesmo tempo. Tá? Bom, vamos avançando um pouquinho mais. Tá? Então, a segmentação, né? Ela utiliza normalmente mapeamento direto, tá? Então, ela só tem um nível de direção, vamos dizer assim. Então, o segmento 1 vai para endereço 1024, endereço 2 vai para o endereço 0, o segmento 3 vai para o endereço 3096, e assim por diante. Né? Nós vamos precisar de uma tabela de segmentos para cada processo ativo. Então, cada processo que existe em execução, né, que esteja ativo, que esteja que possa ser executado, ele tem que ter uma tabela de tradução própria, porque cada programa vai ter o segmento 0 e o segmento 0 de cada programa vai ter endereços diferentes da memória. Né? Então, nota, isso daqui é importante. A gente se dá conta de que, uma vez que eu tenha dois programas quaisquer, tá? Então, esse daqui é o programa 0 e esse daqui é o programa 1. Então, o programa 0, ele vai ter o segmento 0, S0. O programa 1 vai ter o segmento 0 também. Tá? Agora, lá na memória RAM, o que vai acontecer? S0 do programa 1 está aqui. S0 do programa 0 está aqui, no outro endereço. Então, eu tenho que ter uma forma de traduzir que o segmento 0 está aqui e o segmento 0 está aqui. Então, cada um vai usar uma tabela diferente para fazer a tradução. Tá? Muito bem. Eles vão precisar do quê? Basicamente, eles precisam de um registrador especial para dizer onde que está o endereço de segmentos, a tabela de segmentos. Né? Se não tiver carregado em um registrador da tradução, eu tenho que saber gerar essa tradução. A tabela de segmentos, o que ela vai ter que conter? O comprimento do segmento. Por quê? Por que eu preciso do comprimento? Porque eu não quero um programa engraçadinho acessando os dados de um outro programa. Então, esse daqui é o segmento do programa 0, esse daqui é o segmento do programa 1. Eu não quero isso, não pode acontecer isso daqui. Ele vai ter alguns bits de proteção de memória. Eu também não quero que o programa 0 tenha uma parte de dados. Eu não quero que ele venha aqui e mande executar essa porção de dados. Professor, por que você não quer executar uma porção de dados? Porque isso daí quem costuma fazer é vírus, né? Então, eu não quero permitir isso, tá? O dados é dados, tal coisa, tal coisa. Então, poderia ter também, algum segmento protegido contra escritas. Então, eu poderia ter, esse segmento permite escrita, leitura, execução. Então, eu posso ter alguns bits de proteção para me dizer isso. Tá? E ainda pode ter alguns bits para me ajudar na hora de substituir o segmento da memória. Então, na hora de jogar fora um segmento, é importante eu saber se aquele segmento está sendo bem utilizado ou não. Se é um segmento que toda hora eu estou usando, eu não quero tirar ele da memória principal e jogar no disco. Eu vou deixar ele na memória principal. Tá? Da mesma maneira que a gente fazia na memória cache, para substituir linhas de cache. Tá? Só que, o que vocês têm que ter a certeza é que agora, quando eu estou tirando um dado da memória, um segmento lá da memória, ele está vindo para o disco, e o disco demora milissegundos para executar, não são nanosegundos, não são microsegundos, são milissegundos. Tá? Então, ele demora muito tempo para executar. Então, eu tenho que tomar uma decisão muito mais acertada e eu tenho mais tempo para tomar minha decisão, porque o acesso ao disco demora bastante. Beleza.
Então, essa é a parte de segmento. Proteção de memória pode ser read-only, execute-only, system-only. Então, isso daqui é importante, né? Eu não quero que um programa se passe pelo sistema operacional. Dá licença, eu sou o sistema operacional, agora eu posso mudar o MMU. Não, você é um programa, você não é o SO. Então, eu vou ter que dizer, olha, um programa só pode acessar uma parte de memória do kernel se ele for de um kernel. Se ele não for kernel, cai fora. Se ele não for root, se ele não for sudo, nada vai acontecer. Tá? Muito bem. O algoritmo de substituição, ele vai ser complexo. Tá? Por que ele é complexo? Porque o tamanho é variável dos segmentos. Na memória cache, as linhas todas tinham o mesmo tamanho. Então, eu tiro uma linha, coloco uma linha. Tiro uma linha, coloco uma linha. Aqui não. Às vezes eu vou ter que tirar 3 segmentos para colocar um segmento. Né? Então, é mais difícil. Tá? E com isso, vai acontecer fragmentação. A memória vai ficar em pedaços. Por exemplo, a memória está aqui. Essa parte aqui está usada. Essa parte aqui está usada por outro segmento. Depois, essa parte aqui tem uso também. Então, nota, tem alguns segmentos aqui, alguns trechos, não são segmentos, alguns trechos que estão livres. Mas ele não é um grande bloco livre. São bloquinhos que eles vão ficando quebrados ao longo do tempo. Então, imagina uma memória grande. Vai ser complexo para controlar isso. Tá? Beleza. Então, assim, para entender melhor essa parte de fragmentação, vamos pegar um exemplo aqui, onde os usuários vão vir e vão embora, tá, ao longo do tempo. Então, imagina assim, eu vou executar alguns programas, aquele programa termina, eu fecho, abro outros, e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Imagina que esse daqui é a minha memória RAM. Tá? Então, eu tenho um segmento de 16K do usuário 1, onde a gente está lendo o usuário, a gente pode pensar em programa. Tá? No programa 1, no programa 2, programa 3. Legal. E tem os espaços livres aqui. Agora, vamos imaginar que alguns programas vão chegar. Tá? O usuário, o programa 4 e 5 foi lançado, começou a execução. Então, o programa 4, ele está aqui, ó. Né? O programa 5 está aqui. Maravilha. Então, ó, só tem um trechinho aqui livre agora. Maravilha. Agora, vamos imaginar que alguns programas terminaram. O 2 e o 5 terminaram. Tá? Olha só como que vai ficando a memória. Fragmento, fragmento, fragmento. Então, a gente saiu de um cenário que tinha um fragmento apenas para um cenário com 3 fragmentos. E assim, a gente poderia ter um cenário com 1000 fragmentos. Agora, imagina que eu quero alocar aqui um segmento de 32K bytes. Onde que eu coloco? Olha, tem memória, tem 48 mais 8 aqui, livre. Né? Mas eles não são contíguos. Então, eu vou ter que, eventualmente, deslocar esse cara para cá, né? Para dar espaço, para gerar espaço para colocar o segmento novo. Então, a coisa começa a ficar complicada e começa a ter o problema de fragmentação. Tá? O problema de fragmentação da memória é parecido com o problema de fragmentação do disco. Tá? Mas são dois problemas diferentes. O problema da memória, ele ocorre muito mais rápido que o problema do disco. Eu ligo, abri um programa, fechei, abri uma aba do navegador, fechei, fiz isso, aquilo, e rapidamente ele está bagunçado. O disco não, o disco é mais devagar, a fragmentação. Beleza. Então, chega a hora da gente ver uma outra maneira de fazer MMU, que é a paginação. A paginação, ele vai ser um mecanismo mais simples de tradução de endereço virtual em endereço real, ou endereço físico. Tá? Também é para gerenciar o espaço de memória, ele também vai trazer proteção, ele também vai trazer a parte de virtualização. Tá?
A ideia aqui vai ser o seguinte, o espaço de memória vai ser dividido em blocos, chamado de páginas. Tá? Mas, qual o espaço de memória, professor? O real e o virtual vão ser divididos em páginas. E esse daqui que é o truque todo. Então, eu vou quebrar meu programa em pedaços e eu vou quebrar minha memória em pedaços. Os pedaços são iguais. São todos pedacinhos, tijolinhos do mesmo tamanho. Tá? Então, a ideia fica mais parecida com a ideia de memória cache, que tinha a linha de memória cache, o bloco de cache, que era toda a hierarquia trabalhava com o mesmo tamanho de bloco, né? Onde a troca fica mais fácil. A moeda de troca é o bloco. Né? Então, nós vamos ter agora o endereço virtual dividido em endereço da página e endereço da linha, ou da palavra dentro da página, ou o byte dentro da página, o deslocamento. Tá? O deslocamento. Maravilha. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou ter o número da página virtual. Nota que agora eu vou ter muita página. Porque se eu quebrar em páginas muito pequenininhas, então imagina, eu estou quebrando em páginas de 4 kilobytes. 4 kilobytes, professor? Que legal. E qual que é o tamanho do programa? O programa tem 4 gigas. Então, eu peguei todos os 4 gigabytes e quebrei em pedacinhos, em bloquinhos de 4 kbytes cada. São muitos blocos. Então, eu vou ter aqui vários bits para me dizer qual que é o número da minha página virtual. Então, essa é a página 0, essa é a página 1, essa é a página 2. Então, aqui estaria escrito 2, por exemplo. A página 2 do meu programa, então esse daqui é o programa, né? Ela foi mapeada para onde na página da memória RAM? A página 2 foi mapeada para a posição da página 4096. Puxa vida! Então, esse mecanismo que faz a tradução vai fazer essa tradução aqui direta. Tá? E o que mais? Bom, depois eu pego, como todas têm o mesmo tamanho, eu pego e simplesmente não preciso somar, eu concateno. Por quê? Aqui diz o offset, o deslocamento dentro dentro da página. Então, olha só, isso daqui é uma parte importante e talvez não seja tão fácil de entender. O meu page offset, ele tem 12 bits. Com 12 bits, eu consigo contar entre 0 até 4095. Então, eu consigo contar entre o byte 0 e o byte 4095. Ou seja, eu consigo contar de 0 até 4 KB. 4.000 bytes. Não é isso? Então, esse pedaço aqui só vai estar escrito o número entre 0 e 4095. Então, você me diz qual que é o endereço aqui inicial da página e eu concateno esses bits aqui, porque ele vai me dizer o deslocamento aqui dentro. Então, se era um byte que estava no deslocamento 0, ele vai ser o deslocamento 0 do 4096. Se era o meio, ele vai estar no meio da página, e assim por diante. Então, eu só preciso, como todos têm o mesmo tamanho, eu só preciso concatenar. No segmento, eu tinha que somar. Somar, eu preciso de um somador. Concatenar, o que eu preciso? Eu preciso descascar os fios e emendar os fios. Né? Eu concateno, eu junto aqueles 20 bits com esses 12 que tem agora. E eu vou ter os 32 bits novos. Tá? Então, paginação simplifica. Né? Eu acho muito mais interessante essa ideia. Né? Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos assim, a memória virtual, né? Ela vai ter a memória virtual do programa. Imagina que o nosso programa, então, ele tem 32 bits de endereço. Então, ele vai do endereço 0 até o endereço 4 gigabytes. Tá? Então, eu vou quebrar em páginas. Tá? Qual o tamanho da página, professor? Bom, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas, tradicionalmente, os sistemas operacionais têm trabalhado com 4 kilobytes. Tá? Alguns mais, outros menos, 4 kilobytes. Vamos pegar essa unidade. Não está em escala isso daqui, né?
Vocês já perceberam. Mas tudo bem. Então, assim, eu tenho algumas páginas são válidas, são páginas que têm dados lá dentro, coisas úteis. Algumas páginas eu não coloquei nada lá dentro ainda. Então, ela está vazia. Isso vai acontecer, porque o meu programa nem sempre usa toda a memória, todos os endereços válidos. Né? Maravilha. Então, isso daqui é a parte do programa. O programa é quebrado em páginas. A memória principal, a memória real, vamos supor que eu tenha 256 megabytes apenas. Tá? É um processadorzinho mais antigo. Então, a memória ela vai ser quebrada em um quadro de páginas. Page frames. Ou seja, eu tenho a página e eu tenho o quadro. O que eu faço? Eu coloco a página dentro do quadro. Essa que é a ideia. Tá? Então, eu vou fazer o mapeamento dessas páginas que eu uso para dentro da memória RAM. Opa, peraí que eu estou tendo um problema aqui. Tá? Então, aqui eu tenho a página virtual e aqui eu tenho a página real. E o mapeamento. Então, eu vou ter um sistema aqui no meio que faz essa tradução, que faz esse mapeamento de páginas virtuais para páginas reais, ou página física. Legal. Então, nota que eu vou ter 1 milhão de páginas aqui, mas aqui desse lado eu tenho menos páginas, porque eu só tenho 256 megas. Então, eu só tenho 64 mil páginas. Então, é aquele caso que a gente estava conversando. O programador, ele pode escrever um código que tivesse até 4 gigabytes, 4 bilhões de endereços. Embora a minha memória tenha menos. Se a minha memória tem menos, tudo bem, eu vou ter menos quadros de páginas. Tá? Mas no final do dia, o que vai acontecer é isso, ó, vai sobrar espaço, porque o programa não usa toda a memória. Eu carrego só as páginas que eu preciso realmente. Muito bem. Se a gente pensar, então, aqui, falando um pouquinho mais. Se eu tenho uma página de 4 KB, então quer dizer que a minha parte de offset, de deslocamento, vai ter 12 bits. Tá? Então, aqui também tem 12 bits. Aqui eu tenho 20 bits. Por que 20 bits, professor? Porque a gente estava trabalhando com uma máquina de 32 bits, que os endereços têm 32 bits. Mas na máquina real, o endereço agora tem 28 bits. Por quê? Porque a memória é menor. Tá? Então, a tabela vai fazer essa tradução. Então, na hora que eu ligar o computador, o sistema operacional vai ver e vai começar a pensar nessa tabela de traduções, e já sabendo dessas limitações. Então, maravilha. Então, assim, se cada um de todos os processos tem um espaço de endereçamento de toda a memória memória é grande o suficiente? Então, bom, não tem como isso dar certo. Para um programa, a memória do programa poderia ser já maior do que a memória física. Agora eu tenho N programas, a minha memória não aumentou, né? Então, a memória ela não vai ser grande para rodar todos os programas que eu quiser. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que começar a usar o meu armazenamento secundário. Disco, né? Fita, seja lá o que for, meu armazenamento secundário. Tá? Muito bem. Então, algumas das páginas podem ficar no disco. E aí a gente vai ter o que a gente chama de swapping, a troca. A gente vai começar a fazer trocas de páginas entre a memória RAM e a memória do disco. Tá? E o armazenamento do disco. Beleza. Então, o swapping, ele vai ocorrer quando? Ele vai ocorrer quando tiver um page fault. Então, page fault é uma falta de uma página. Ele tá, tipo, né, a gente poderia, pensando lá em memórias cache, seria o equivalente de cache miss, né, um page fault. Então, ocorre quando? Quando a memória virtual não está com aquela página na memória principal, na memória primária, na memória RAM. Tá? Então, a gente tem que buscar no disco. Tá? E, eventualmente,
Bom, buscar em disco e jogar na memória. E, eventualmente, pode ser que eu tenha que remover alguém que está na memória e jogar no disco, se eu não tiver espaço, tá? Então, vamos ver. Tá. Então, esse swapping é um mecanismo automático. Não é o programador que gerencia isso, tá? Não é o programador no sentido assim, de quem escreve o programa que está em execução. É do programador do SO, né? Quem escreveu o sistema operacional gerencia o swap, sim, tá? Mas os programas que a gente escreve no dia a dia, eles não precisam saber que swap está ocorrendo, tá? Muito bem. Então, assim, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que a memória principal, ela é feita com semicondutor. A memória secundária, ela é feita em disco magnético, né? Capacidade limitada, só que é muito maior. Tempo de acesso, nanosegundos, milissegundos. Então, para chegar aqui, ainda faltou a escala de microsegundos, não é isso? Tá? Então, 1000, né? A mudança aqui de escala. Tá? Então, nota que é um tempo brutalmente maior. Tá? Legal. Então, o que vai acontecer? Mais ou menos isso. Pensa no endereço qualquer. Por exemplo, esse endereço aqui. Esse endereço está na memória principal. Agora, pensa em outra página. Essa daqui, ela já está no disco. Tá? Então, se, vamos supor, eu precisar acessar os dados que estão nessa página, o que eu vou ter que fazer? Eu venho, acesso o disco, copio aquela página para dentro da memória. Vamos jogá-la aqui, ó, tá livre. Tá? E maravilha. Tá? E aí, a partir daquele momento, os próximos acessos estão mapeados diretamente para a memória RAM. Tá? Muito bem. Então, vamos avançando. Então, assim, o que pode acontecer de ruim, professor? O que pode acontecer de ruim é o que a gente chama de trashing. Trashing é quando o processador está constantemente fazendo paginação. Tá? É muito fácil de acontecer isso quando você compila com um monte de... compila um programa grande, ao mesmo tempo que você tem 1000 abas do navegador aberto, mais não sei o que, mas não sei o que lá. Né? Então, o que acontece? Mais ou menos assim. Imagina que eu tenho o programa A e o programa B. Tá? E a memória. Então, imagina que vamos usar duas cores diferentes. Tá? Então, o programa B vai ser da cor azul e o programa A vai ser da cor verde. Tá? Então, imagina que a memória está lotada de coisas da memória do programa A. Tá? E, eventualmente, o programa A vai acessar uma página que tem disco e ele vai trazer um pedaço do disco para cá. Nesse momento, pode ser uma boa ideia eu executar o programa B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, enquanto o disco está trazendo os dados para a memória RAM, então aqui é a memória RAM, tá? Então, eu coloco o programa B para executar. O programa B começa a executar e ele fala, puxa vida, eu quero essa página que está na memória. E aí ele vem aqui e fala, olha, eu vou então trazer isso daqui para cá. Tudo bem, maravilha. O programa A volta em execução, porque o B agora tá lá, né, deu chabu, né, tá esperando. Ao programa A vem, ele fala, puxa, eu queria agora esse pedaço aqui, ó, que o B acabou de jogar fora. Então ele joga fora o B. E aí o B joga fora o A. E o A joga fora o B. O B joga fora o A. E fica nessa luta eterna aqui, que a solução que a gente encontra é apertar aquele botão mágico escrito reset, né? Que aí ele meio que para com aquela agonia toda, né? Desse trashing que parece que nunca vai acabar. Tá? Então, esse é um problema sério. Tá? É um caso, tem casos que podem ocorrer, mas né, vocês vão estudar vários casos desse lá em SO. Mas o problema principal é a troca rápida de páginas entre memória e disco, tá? Que vai fazendo o desempenho cair, 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 cair. E pode ser que isso aí não vai sair desse colapso nunca mais.
né? Então, aí você mexe o mouse, aí ele chama o software para tratar a mexida do mouse, aí ele faz mais página, e vira aquela bola de neve, né? E a coisa não vai para frente, tá? Muitos sistemas operacionais, quando ele começa a fazer trashing, ou quando ele começa a fazer swap, o programa que pediu swap, ele mata. Ele fala, vou terminar esse programa, né? Então, algumas distribuições de Linux, se não me engano, o Ubuntu Server tinha uma versão que fazia isso, não sei se todas as versões, mas ela fazia isso. O programa pediu swapping, ele fala, aqui nada de swap, morreu, tá? Ele terminava o programa. Para quê? Para garantir que os outros programas iam estar em execução, né? Então, eu não quero que o meu servidor caia vários serviços porque um serviço deu problema, né? Então, é isso aí, trashing. Tá? Tudo bem. Então, vamos comparar um pouquinho os page faults com os cache misses. Então, um cache miss gerava um acesso à memória RAM. Um page fault gera um acesso ao disco. Então, a gente está tratando de 400 nanosegundos ou 400 milissegundos. Então, a ordem de grandeza é absurdamente maior quando a gente está tratando de page fault. Tá? Então, assim, a taxa de page faults ela tem que ser muito, mas muito menor do que a taxa de cache misses. Tá? Muito, muito menor. Tá? E, além disso, os page faults podem ser tratados por software, porque eu tenho tempo disponível. Eu vou ter que esperar muito tempo. Então, eu posso chamar o sistema operacional, ver a situação, ver como que eu posso, que página que eu vou remover, esse tipo de coisa eu posso fazer. Tá? Então, eu posso executar um código, porque em 400 milissegundos, sei lá, eu vou conseguir executar em torno de 400 milhões de instruções, alguma coisa assim, ou mais. Tá? Então, existe tempo disponível, tempo hábil. Tá? Muito bem. Então, o que a gente não viu ainda são os detalhes de como fazer essa tradução de endereço. A gente falou, tem uma tabela. Tá, tem uma tabela, e aí? Né? Então, assim, a gente precisa ver mais a fundo os detalhes dessa tradução aqui. Tá? Maravilha. Então, a gente vai começar a tratar agora da tabela de páginas. Então, vamos falar agora da tabela de páginas e vamos tentar dar um nó na cabeça, então, de todo mundo que está vendo. Né? Então, assim, como que eu transformo o endereço original no endereço real? Usando tabela de páginas. Lembra que eu tinha tabela de segmentos, agora eu tenho a tabela de páginas. Tá? Então, ele vai ter uma correspondência entre página virtual e página real. E ele ainda vai dizer assim, não, essa página não está na memória RAM, ela está no disco. Também vai ter essa informação. Né? Que outra informação que pode ter? Ele pode ter informação se é uma página que pode ser executada, se é uma página que pode sofrer escrita, se é uma página que pode sofrer leitura, esse tipo de coisa. Se é uma página do sistema operacional, né? Então, tem várias questões aí que a tabela de páginas vai guardar, várias informações. Beleza. Então, o que nós temos aqui é mais ou menos isso. Nós vamos ter o número da página virtual. O que é o número da página virtual? Eu tenho o meu endereço de memória. Uma parte dele é o número da minha página. Eu pego esse número da página e acesso na tabela de páginas. E ele vai me dar a tradução. Se está na memória física ou se não está na memória física, está no disco. Tá? E ele poderia ter ainda alguma coisa que indicasse que, olha, aquela página não foi alocada ainda. Ela está livre. Né? Imagina, eu não fiz uma lock de 4 gigabytes de memória no meu programa. Eu fiz uma lock pequenininho de 4 KB. Então, tem muita memória livre. Então, muitas páginas, elas não são mapeadas, porque elas não foram alocadas ainda.
né? Então, isso vai ser interessante. Essa tabela de páginas, conforme eu vou fazendo uma lock, conforme eu falo, sistema operacional, eu preciso de memória. O sistema operacional fala, espera aí, só um minutinho. Ele vai alocar aqui na tabela de páginas uma memória para você, vai apontar para uma região de memória e vai falar, opa, agora essa posição está válida. E outras posições podem não estar válidas. Tá? Então, nota que aqui é onde a gente vê que a arquitetura e o sistema operacional, eles têm uma cola muito, muito forte entre eles. Eles se conversam muito, né? Tanto que, normalmente, né, as disciplinas são arquitetura e depois você vê sistemas operacionais. Você não vê as duas juntas. Você começa por um e depois vê a outra. Né? Vê um lado da história e depois você vê o outro lado da história. Tá? Beleza. Então, essa é a visão geral. Tá? Tá, então, olha só. Um endereço que é contíguo aqui, na memória virtual, pode não ser contíguo na memória física. Olha só, vamos colorir aqui esses caras. Ó. O primeiro está aqui. Ó. Opa. O segundo está aqui. Ó. Não está contíguo. Né? Não está chamado de coalescente. Pode estar. Ó, nesse caso aqui, tem alguns endereços que estão contíguos e aqui também estão contíguos. Mas não necessariamente. Né? Não necessariamente eles vão estar contíguos. Né? Então, ele vai ter esse espalhamento aqui de páginas. Dentro de uma página, sim, os endereços são um do ladinho do outro. Né? São contíguos. Agora, entre páginas diferentes, eu já não consigo garantir nada. Tá bom? Muito bem. Joia. Então, olhando um detalhe mais a fundo, eu vou ter um registrador, tá? Esse registrador é o registrador da tabela de páginas. Então, esse registrador aqui, ele aponta para onde começa a minha tabela de tradução. Sabendo onde começa a tabela de tradução, eu pego o número da minha página e vou buscar a entrada referente àquela página. Então, imagina que a página 192. A página 192 é essa daqui. Aí ele está traduzindo para a página 4096. Opa, legal. Então, eu vou na memória na página 4096 e percorro aquele deslocamento. Só então eu devolvo os dados para o processador. Tá? Então, eu vou ter um registrador aqui para apontar mais rapidamente para mim onde fica o início da tabela de páginas. Tá? Legal. A pergunta agora é, e onde fica guardada essa tabela de páginas? Mas ela fica no MMU? O que é o MMU? Né? Não. Ela fica armazenada em alguma memória. Que memória? Na memória RAM. Tá? Professor, então, cada vez que eu acesso a memória RAM, eu tenho que primeiro traduzir e depois acessar? Basicamente. Então, olha só. Esse registrador aqui, ele guarda o endereço na memória RAM. Então, seria mais ou menos assim. Imagina que a minha memória principal está aqui. Tá? A minha tabela de páginas, vamos supor que ela está aqui. Ó. Joia? Então, esse registrador aqui, ele estaria apontando para cá, para o início da tabela de páginas na memória RAM. Aí eu vou pegar o meu número de página virtual e vou acessar isso daqui, aqui dentro. E esse cara vai me dar um endereço e vai mapear aquela página para uma outra página de memória. Tá? Então, nota, eu acessei aqui, obtive o ponteiro, vim para cá. Tá? Professor, mas lá no segmento era mais fácil, né? Você falou que ia ter pouco segmento, e aí a gente podia ter um registrador que fazia a tradução. Agora, acabou com tudo, né? Acabou com o desempenho, porque agora cada acesso de memória é o dobro do preço, né? Custa o dobro da latência. É verdade, a gente vai ter que resolver isso.
Então, vamos caminhando nessa direção, desse entendimento de como resolver. Então, antes, vamos dar uma olhada na visão geral. Eu tenho vários programas, programa 1, programa 2, programa 3, tá? O programa verde, roxo, laranja. Cada programa tem a sua tabela de tradução, tá? Cada tabela de tradução fica também guardada aqui dentro da memória, tá? Ali naqueles 3 pontinhos onde estão essas tabelas, tá bom? Joia. E essas tabelas têm as traduções e estão as páginas aqui convivendo bem bonitinho na memória principal. Ainda eu vou ter uma tabela de tradução do kernel, do SO, né? Que são as páginas do SO. O SO também vai ter que falar onde estão as páginas dele. Tá? Maravilha. Então, assim, cada processo tem sua própria tabela de páginas. Maravilha. O compilador, o programador, ele vai usar endereços virtuais e vai esquecer, né? Quem vai gerar a tabela de páginas, quem vai fazer a tradução é esse mecanismo, o MMU, em parceria com o SO. Então, o programador não se preocupa com isso. Tá? O SO é responsável pela alocação de espaço físico para endereço virtual. Então, assim, cada vez que um programa pedir um espaço de endereçamento, o SO vai vir e vai falar, deixa eu ver, eu tenho um espaço livre? Eu tenho um espaço livre aqui. Então, tá, programa, toma aqui para você mapear. E ele faz um mapeamento de mais uma página para cá. Tá? Então, o SO vai ter que fazer isso, vai ter que fazer atualização de páginas e tudo mais. Tudo bem. O hardware vai possuir um registrador que aponta o início da tabela de páginas de cada processo. Então, quando eu começar a executar um processo, eu tenho um registrador a mais para carregar, que é o registrador que aponta para a tabela de páginas. Vou colocar aqui PT, Page Table. Tá? Page Table, né, é o nome que a gente dá aqui para a tabela de página. Maravilha. Então, quando eu trocar de execução, se eu não estiver executando mais o programa 1, eu venho aqui no Page Table, nesse registrador, Register Page Table, é o Page Table Register, né, PTR, e o PTR vai apontar agora para essa outra tabela, ou vai apontar para essa, dependendo de qual estiver em execução. Tá bom? Então, maravilha. Bom, o tamanho das páginas, eles podem variar de 64 bytes até 4 megabytes, tá? É o que a gente vê nos sistemas operacionais. O mais comunzão é 4 KB. Tá? Então, se eu tiver um tamanho de página pequenininho, tá? Eu tenho um tempo curto para transferência de páginas entre o disco e a memória RAM, o que é legal. Tá? E eu tenho muitas páginas diferentes dentro da memória. Então, eu tenho muitas páginas aqui dentro, se as páginas forem pequenininhas. Tá? Agora, o que acontece? O que acontece é que os page tables vão ser grandes. Né? Por quê? Eles vão ter que ter mais entradas, porque são mais páginas. Né? Então, o page table pequeno, ele pode ser mais adequado para instruções, mas não para dados. Né? Então, se eu trabalho só com dados grandes, talvez o melhor sejam páginas grandes. Se eu trabalho com dados menores, ou um programa com menos dados, melhor as páginas menores. Tá? Muito bem. Se eu tiver tamanho de páginas grande, o que eu vou ter? Page table bem pequenininho. Mas o que eu vou ter é um tempo maior para transferir do disco para a memória. E eu tenho outro problema. Por quê? Imagina que aqui tem a minha memória. E isso daqui é uma página. Mas é uma página tão grande que pode ser assim, que apenas parte dessa página tenha dados de verdade. O restante eu não estou usando, mas é a unidade mínima. A unidade mínima é uma página grande. Então, pode ser que parte esteja disponível ainda de dados. Então, aquilo que a gente via de fragmentação na DRAM, a gente está vendo agora dentro da página, uma fragmentação, né? Então, parte de páginas que não estão sendo usadas. Tá?
quando eu tenho páginas grandes. Costuma acontecer isso. Quanto menor, menos ocorre, né? Porque se ela é pequenininha, o tamanho de desperdício reduz. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá, então, alguns sistemas, né, alguns processadores permitem a seleção entre páginas pequenas ou páginas grandes. Existem sistemas operacionais agora que suportam páginas mistas, né, que são múltiplos de 4.096, de 4 KB. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a tradução do endereço virtual para o físico pode ser por segmentação ou por paginação, ou usar os dois. A gente vai falar depois na aula que vem dos dois juntos. Nós vamos ter, então, um mecanismo de troca de página entre a memória principal e a memória secundária, tá? Que vai ser feita pelo SO. Então, o software, o nosso programa não sabe o que está acontecendo, mas vai acontecer e ele nem percebeu. Beleza. O que mais? Então, o MMU ele vai ajudar a proteger os pedaços de memória contra acessos de programas errados, tá? E ele vai auxiliar também na troca de contexto. Por quê? Imagina só, nesse caso que nós vimos aqui atrás. Deixa eu voltar. Para eu trocar a execução do programa 1 para o programa 2, os dados do programa 1 e do programa 2 estão aqui na memória. Então, a troca de contexto não é tão problemática, porque os dados estão carregados na memória, não tem que no disco trazer tudo, né? Então, fica mais simples de eu trocar de contexto e aproveitar aqueles momentos que o processador está ali ocioso, esperando o acesso ao disco, esperando a I/O. Tá? Beleza. Bom, e o que a gente vê é que MMU é indispensável para qualquer sistema operacional moderno e qualquer arquitetura moderna. Tá? Muito bem. Tá, então a pergunta que ficou foi essa, né, para a gente resolver. Se a tabela de páginas está na memória principal, quando eu vou acessar a memória? Então, na realidade, eu preciso de dois acessos à memória? É verdade isso. Tá? Então, nós vamos ter que ver como que a gente lida com essa situação. Tá? Então, o primeiro acesso seria para acessar a tabela de páginas. O segundo seria para acessar, de fato, os dados. Né? Isso é horrível, né? Porque a memória cache, toda a ideia da memória cache é para eliminar os acessos à memória principal. E eu vou lá e cada vez que eu acesso a memória principal, agora eu acesso duas vezes. Péssimo, péssimo para os negócios. Tá? Então, a gente vai falar agora de um buffer, que a ideia desse buffer é que ele seja um buffer, ou seja, que ele armazene os dados mais úteis que eu utilize. Tá? Ele é como se fosse um rascunho. Tá? Então, ele é um rascunho de tradução de páginas. Ele é um buffer de tradução de páginas. Toda vez que eu traduzo uma página, a ideia é que eu vou guardar nesse buffer de traduções. Se eu precisar traduzir aquele endereço novamente, o buffer já vai ter a tradução. E a ideia é que esse buffer seja pequenininho, mais rápido que a memória de RAM. Tá? Então, que eu não gaste tempo para traduzir. Tá? Legal. Então, uma coisa que é importante a gente notar é o seguinte. Quando eu traduzo uma página, com uma tradução, eu consigo acessar 4.096 endereços diferentes, que é o tamanho da página. Então, assim, a chance desse buffer não ter os dados, não ter essa tradução, a ideia é que seja menor do que a chance de um cache miss. Por quê, professor? Bom, porque a cache seria esses 4.096 endereços. E esse buffer ele só tem que ter um endereço aqui para cada 4.096 bytes diferentes. Então, a ideia é que esse buffer seja mais eficiente do que uma memória cache. E é bom que seja, porque se ele não for, eu vou ter que acessar a memória principal. Tá?
Então, esse buffer ele é comumente chamado de TLB. Tá? Então, se você olhar um processador moderno, o processador moderno tem o TLB. E o TLB faz parte do MMU. Né? Eu falei, o MMU não é uma coisa concreta que a gente consiga apertar, que a gente consiga chutar. Né? Ele é formado de vários subsistemas. Um deles é o TLB. Tá? Então, ele pode ser considerado como uma cache que guarda apenas a tabela de páginas. Tá? Então, ele só guarda um pedaço da tabela de páginas, é para isso que ele serve. Ele é implementado em hardware e ele traduz endereço virtual para endereço real. Tá? E ele só inclui páginas do working set, ou seja, ele não vai ter páginas que nunca foram acessadas. Ele só vai ter páginas que são úteis, que fazem parte do conjunto de trabalho daquele programa. Tá? Se for um TLB hit, eu quero que seja basicamente um ciclo para tradução, um ciclo de relógio, bem rapidinho, tipo uma memória cache. Agora, se for um TLB miss, eu vou ter que acessar a memória principal para carregar a tradução. E aí ele traz a tradução para dentro do TLB e aí ele dá um TLB hit. Muito bem. Então, vamos ver como que isso daí funciona. Então, vamos conectando as coisas. Tá? É hora que a gente começa a pegar todas as peças do quebra-cabeça que eu apresentei e vamos começar a conectar elas. Então, a gente tem aqui o endereço virtual. O endereço virtual ele é quebrado em número da página e o deslocamento, o offset. Né? Beleza. Então, o número da página é o que eu quero traduzir, porque aqui é o número da página virtual e eu quero o número da página real, ou físico. Tá? Então, o que eu faço? Eu envio esse número da página para o TLB. Se o TLB retornar uma falta, ou seja, ele não tem aquele número de página daquele processo, ele é um TLB miss. Então, eu vou ter que buscar na memória de RAM a tabela de páginas. Eventualmente, a tabela de páginas pode estar na cache, por que não? Né? Porque é um dado pode estar na cache. Tá? Beleza. Aí eu carrego a tradução e, novamente, eu volto para cá. Vejo a página no TLB, foi hit. Legal. Se foi hit, agora eu traduzo e obtenho o endereço real. Tá? Então, é basicamente essa a ideia do TLB. A organização interna do TLB ele é muito parecida com uma memória cache. Tá? Os campos dele vai ser mais ou menos esses. Vão ser, por exemplo, eu pego um número de página virtual, VPN, nesse caso aqui, nesse contexto, VPN significa Virtual Page Number. Tá? Não tem nada a ver com rede de computadores. VPN, nesse contexto aqui, é outra coisa. Tudo bem. Então, eu pego esse Virtual Page Number e acesso a TLB. A TLB é organizada como uma cache, pode ter associatividade e tudo mais. Só que os dados seriam mais ou menos esses daqui, ó. Eu tenho tag, para ter certeza que a página que eu quero realmente bateu, né? Então, eu estaria acessando o index. Parte dos bits da página virtual vai ser para index. Parte vai ser para tag. Beleza. Se for hit, eu posso usar os dados. Que dados? O número da página física. Physical Page Number. E aqui eu tenho alguns bits de validade, de leitura, de escrita, ou se são dados ou é binário. Tá? Então, é um binário? Se for um binário, vai estar um aqui. Ele pode ser escrito? Ah, não pode ser escrito. Pode ser lido? Pode. Ele é válido? Essa entrada é válida. Então, nota, eu falei que memória cache ia ser muito útil porque a gente já vê que toda vez que a gente precisar de uma memória esperta que funcione bem, a gente vai usar um esquema dele. E aqui está sendo utilizado. Tá? Então, reforçando, o número da página virtual vai ser quebrada em dois. Uma parte vai ser o index e outra parte vai ser o tag. Então, o index vai me dizer aqui qual a entrada do TLB e o tag vai bater e ver se é realmente a página que eu estou consultando. Se os dois baterem, trata-se de um hit. Legal.
Então, aqui está agora a visualização um pouquinho mais complexa. Por quê? Além da tabela de páginas, eu tenho o TLB. Então, a ideia é que, sei lá, 99% das vezes, eu tenha hits aqui no TLB. Então, eu pego o número da página virtual, acesso o TLB, e o TLB tem a tradução. Tá? Se o TLB não tem a tradução, não é porque ele está no disco. Não necessariamente. Pode ser que, bom, o TLB é muito menor do que a tabela inteira de páginas. Então, eu vou ter que carregar aquela tradução para dentro do TLB. Tá? Agora, sim, o que eu não quero nunca é guardar no TLB uma tradução para uma página que está em disco. Por quê? Se a página está em disco é porque ela não é útil, porque eu não estou usando ela. Então, por que raios o TLB guardaria uma tradução de uma página que não é útil? Não, não, o TLB é para guardar coisas úteis, traduções úteis. Tá? E ele pode ter ainda algumas coisas, como, por exemplo, o bit de dirty. Né? Ele pode dizer se aquela entrada do TLB foi modificada ou se a entrada na memória física foi modificada. Eu posso ter isso também escrito. Né? Olha só, o bit de dirty da página. Então, se a página foi escrita, na hora que eu quiser jogar ela fora, eu tenho que escrever ela no disco. Eu tenho que atualizar o disco. Não é verdade? Se ela não foi modificada, bom, o disco já tem uma versão dela. Supondo que o disco tem uma versão, né? Muito bem. Então, né, alguns pacotes para a gente levar para o final da aula. A gente não pode confundir page fault com TLDMIS. Tá? Um TLDMIS significa o quê? Significa que o TLB não tem a tradução. Então, eu vou na tabela de páginas e obtenho a tradução. Um page fault significa que a memória RAM não tem a página que eu quero. Um TLDMIS custa um acesso a DRAM para traduzir. Acessos a DRAM para traduzir. Um page fault custa acesso ao disco para traduzir a página. Tá? Então, são coisas diferentes. Tá? Maravilha. O passeio completo é esse daqui. Tá? Então, apertem os cintos. Eu tenho o endereço virtual. O endereço virtual, na verdade, eu vou ter a parte do offset e a parte da página virtual. A parte da página virtual, eu pesquiso no TLB. Se for, então vamos ver um caminho aqui da árvore. Se for um TLB hit, eu verifico a proteção, eu verifico se eu posso fazer o acesso que eu quero fazer. Por exemplo, se a instrução é de escrita, eu verifico se eu posso escrever naquela página. Se eu estou acessando pelo PC, eu vejo se eu posso executar aquela página. Se for permitido, eu posso acessar o endereço físico. E aí eu vou acessar cache, vou acessar DRAM, para procurar os dados. Se, por acaso, eu não tenho a permissão, eu tenho um protection fault. Tá? Um protection fault é uma falta de proteção e vai me gerar um seg fault. Tá? Então, se você tentou acessar uma página que você não alocou no teu programa, né, eu estou acessando a página 4 milhões, e a página 4 milhões não foi alocada. Seg fault. Né? Então, lembra, o programa está aqui. O programa é quebrado em páginas. Né? Várias páginas. Todos os endereçamentos é quebrado em página. Algumas estão válidas. Algumas não estão válidas. Por quê? Eu não fiz uma lock ainda delas. Válido e válido. Se eu tentar acessar uma página que não está válida, que ela está com esse xizinho aqui, ó, inválida, o que vai acontecer? Proteção negada. Seg fault. O programa termina. O sistema operacional te avisa. Né? Aí você fala, não, é um erro do compilador, é um erro da linguagem C, é um erro
né, da memória, é um erro não sei quem, a maior parte das vezes é o erro do programador, né? Beleza, então a gente já viu todo o lado do HIT. O lado do MIS ele realimenta o TLB. Então, assim, se eu acessei a TLB e foi um TLB MIS, eu vou fazer o que se chama Page Table Walk. Eu vou caminhar pela tabela de páginas. Professor, mas por que caminhar pela tabela de páginas? Não vamos se importar com esse nome. Por enquanto, a gente só vai acessar a tabela de páginas e obter a tradução. Se a página estiver residente na memória, eu atualizo o TLB e acabou o assunto. Atualizo o TLB e volto para cá. E aí ele vai seguir por esse outro caminho aqui, não é? Se a página estiver em disco, meu amigo, aí eu vou fazer o seguinte, é um page fault. Um page fault não é um segfault. Page fault quer dizer que a página está no disco. Então eu chamo o sistema operacional, eu chamo, que nem criança que chama da mãe, mãe, me ajuda aqui. Né? Então o SO vai ser chamado para carregar aquela página que está no disco. Uma vez que a página está no disco, eu vou atualizar a tabela de páginas, eu vou atualizar o TLB, eu vou acessar o TLB, verificar se eu tenho permissão, se eu tiver permissão, eu acesso a cache, se não tiver na cache, eu acesso a memória RAM. E, finalmente, eu acesso os meus dados. Tá? Então, a gente pode ver que o pior caso é ruim mesmo, né? O pior caso é ruim, é um caso chato. Tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Tá? Eu vou deixar aqui, no final, o passeio completo, né, escrito textualmente, todos os pontos que a gente foi falando ali daquela árvore. Tá? O caso TLB hit, TLB miss, page hit, page fault. Então, era isso que eu tinha para essa aula, e a aula que vem a gente vai falar mais de memória virtual.